Gente, hoje é um daqueles domingos, como a pastora Denise falou aqui, é um daqueles domingos durante o ano, a gente coloca na nossa agenda, na agenda da igreja, a gente coloca no nosso planejamento alguns domingos em que a gente quer transmitir para a igreja a visão que nós temos. Por quê? Porque sem visão, a Bíblia diz que sem visão o povo se perde, o povo perece. Toda igreja precisa de ter uma visão, uma direção para onde essa igreja quer caminhar, para onde essa igreja está indo. E essa visão precisa necessariamente vir do trono de Deus, do coração de Deus para as pessoas. E as pessoas que se dizem membros da igreja, que se tornam membros da igreja, precisam abraçar a visão da igreja, porque se você não concorda com a visão da igreja, você está no lugar errado. E é preciso que você entenda que tudo que nós fazemos aqui é para concretizar a visão. O tipo de estrutura física que nós temos não é fruto de uma estratégia, é fruto de uma visão. Aquilo que nós pregamos aqui não é fruto de uma estratégia, é fruto de uma visão. A maneira como nós fazemos as coisas acontecer, seja entre os jovens, seja entre as mulheres, as únicas, os homens, é fruto de uma visão. É fruto de uma visão. E você precisa conhecer essa visão. E uma das coisas que nós cremos, é parte da visão da Nova, nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. E Deus tem feito milagres. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem que nós estávamos orando, e ainda estamos orando, por uma das nossas líderes de louvor, a Bia. Quem é que estava sabendo dessa história? Ok, algumas pessoas talvez não estivessem sabendo. A Bia é uma menina, uma jovem, que é uma das nossas líderes de louvor, uma menina extremamente apaixonada por Jesus, que a gente conhece ela desde ela continua pequenininha, mas a gente conhecia quando ela era menor ainda. E a Bia foi vítima de uma hepatite daquelas assim violentas, braba. Ela entrou num quadro de uma hepatite fulminante. E, embora clinicamente ela não estivesse tão mal, laboratorialmente ela entrou num quadro de necrose hepática. E só havia um remédio para a Bia: transplante de fígado. Era a única solução. Para você ter uma ideia, toda a equipe voltada para essa área, no hospital onde ela está ainda internada, ela deve receber alta nesses dias aí, mas aonde ela estava internada, a equipe toda se preparou para o transplante que aconteceria essa semana agora. Já tinham sido assinados os papéis, já tinha entrado na fila do transplante, e era a única solução, porque em termos de apoio medicamentoso já não havia mais nada para se fazer que desse remédio. Por quê? Porque quando um órgão, quando um tecido necrosa, não tem mais volta. Não tem mais remédio, não tem mais jeito. Uma mão, um pé que entra em necrose, só tem uma solução, é amputação. E colocar algum tipo de prótese. Não tem mais remédio, não tem mais jeito. Para você ter uma ideia, você não vai entender tecnicamente, mas você vai conseguir entender o espírito da coisa. Um dos marcadores que a gente usa na medicina para saber como é que está o fígado é um marcador cujo o nome, a sigla é TGO. O TGO é a transaminase oxalacética. Essa substância, ela existe em todas as células do nosso corpo. Músculos, cérebro, coração, fígado. E ela não é um marcador específico do fígado. Quando alguém tem, por exemplo, um infarto do miocárdio, a TGO aumenta. Quando você tem algum tipo de lesão, onde células morrem, a TGO aumenta. Então a TGO está guardadinha dentro da célula. A célula morreu, estoura, sai TGO. A TGO, normalmente, se você for fazer um exame hoje, todo dia algumas células no seu corpo morrem. Todo santo dia, milhares de células no seu corpo morrem. Então tem sempre um pouquinho de TGO, de transaminase oxalacética, circulando no seu sangue. Todo dia tem um pouquinho.
Normalmente, se você fosse fazer um exame hoje, você está bem de saúde? Fosse fazer um exame hoje, tua TGO ia ser 10, 12, talvez um pouco menos. Até 40 a gente considera como normal. 5 é um número baixo, número básico, e até 40 estaria dentro da faixa do normal. Mas, em média, a gente tem 10, 8, 12. O que esse número significa? Que você está tendo morte celular, mas essa morte celular não está fora do normal. Está dentro do limite do normal, que acontece fisiologicamente. Células velhas que são substituídas por células novas. A TGO da Bia estava em 9.500 quase. Isso para a equipe médica significa que o fígado dela morreu, necrosou, e não tem outra saída a não ser cirurgia de transplante. A igreja se mobilizou, começou a orar, nós fizemos um relógio de oração, e havia pessoas orando 24 horas por dia pela Bia. Eu tinha ido nessa semana que passou, eu estou comemorando 39 anos de casado, ontem fiz aniversário de 39 anos de casado. Então a gente foi fazer uma mini lua de mel em Campos do Jordão. Eu e Denise, e para nos atrapalhar foi o pastor Hélio junto com a Deise. Eles fizeram companhia lá. E nós estávamos, nossa programação era ter chegado na terça-feira e voltaríamos na sexta. Eu abortei essa volta, antecipei a volta, porque eu fiquei super preocupado com a Bia, Denise também, e a gente não aguentou, embora o pastor Jorge telefonou, o pastor Jorge estava informando para a gente como é que estava acontecendo a coisa. A gente foi surpreendido lá no meio da lua de mel com essa notícia da Bia. A gente não conseguiu sossegar, e embora o pastor Jorge tenha dito, não, fiquem aí, não precisa vir, vocês voltando não vai alterar nada, ela está na UTI, não dá para ninguém entrar lá dentro e tal, nós tomamos a decisão de voltar. E quando a gente chegou na viagem na quinta-feira, a gente saiu de lá na hora do almoço, um pouco depois do almoço, viemos viajando, chegamos aqui de noite, eu estava na Ayrton Senna, Denise, antes de chegar na Ayrton Senna, a Denise começou a dizer, vamos lá visitar a Bia. Eu disse, olha, não vamos, já está muito tarde, e não vamos, não, vamos. Ela então insistiu que eu entrei pela agulha, fui lá no hospital, entramos lá, porque nós somos médicos, conseguimos entrar fora do horário, entrei no quarto, e eu conversei com a Bia, eu disse para ela o seguinte, Bia, a igreja está orando por você. Há muitas pessoas, outras igrejas estão orando por você. A Academia da Fé estava envolvida também nisso, a igreja do pastor Hélio estava envolvida nessa oração, e algumas outras igrejas estavam envolvidas. Aliás, eu quero agradecer o pessoal das outras igrejas que orou pela Bia. Foi muito especial a gente receber esse apoio de outras igrejas. E aí eu falei com a Bia, tem outras igrejas, tem gente orando por você 24 horas por dia, mas eu vim aqui para orar por você. E eu quero orar com você com base naquilo que está escrito em Lucas, no capítulo 14. Lucas capítulo 14 diz que, num determinado sábado, Jesus orou por um homem hidrópico. E esse homem foi curado. Para insatisfação e raiva dos fariseus, que criticaram Jesus por curar um homem hidrópico num sábado. O que é um homem hidrópico? A hidropsia é um termo muito genérico para falar de ascite. O que é ascite? Fiquei na mesma. Hidropsia, ascite, fiquei na mesma. Você já deve ter visto, acontece às vezes muitas vezes, com muita frequência, com quem tem, por exemplo, cirrose hepática, ou tem um tumor no fígado, a barriga cresce, aquela chamada barriga d'água. A barriga se enche de líquido. Às vezes tem ali, acumulado dentro daquela barriga, 5 litros, às vezes mais, de líquido. Se você tirar o líquido, daqui a alguns dias ele volta a formar. Então não adianta tirar o líquido. Aquela pessoa só tem um remédio, transplante de fígado. Jesus, para curar a hidropsia, necessariamente teve que dar um fígado novo àquele homem. A Bíblia não diz o nome dele, só diz que ele foi curado da hidropsia.
quanto tempo aquela barriga levou para murchar, eu não sei se foi na hora, se foi uma semana depois, no dia seguinte, mas a Bíblia diz que o homem foi curado daquele problema que provavelmente ou era os mais comuns de causar a ascite ou a hidropsia. Os dois problemas mais comuns, ou cirrose ou um tumor no fígado. E aquele homem foi curado. Necessariamente para ele ser curado da hidropsia, Jesus teve que dar a ele um fígado novo. Então eu disse, Bia, é com base nisso que eu vou orar. E a gente orou dizendo, Jesus, você já fez isso uma vez, você pode fazer de novo. Eu nem pude, eu fiquei assim meio receoso de chegar muito perto. Eu impus as mãos nos pés da Bia, para não chegar muito perto, para não, sei lá, se eu trouxe alguma coisa de Campo de Jordão, sei lá, e vai que ainda piora o caso. Aí eu botei só as mãos no pé, oramos por ela e viemos embora. Naquela noite, não foi a minha oração, havia um monte de gente orando, mas naquela noite, ela estava fazendo exames laboratoriais de 12 em 12 horas. Naquela noite, colheram sangue e o resultado deu um susto em todo mundo. Porque aquela TGO que estava em 9.000 e quase 500, baixou de uma hora para outra para 4.000. Nas próximas 12 horas baixou para 2.000. Os médicos começaram a ficar chocados. O cirurgião que já estava providenciando o transplante, quando viu os resultados, ele disse a mesma coisa que eu disse. Eu na minha prática clínica, eu nunca vi uma TGO de 9.500. Eu já vi TGO de 500, de 600, de 800, de 1.000 e alguma coisa, casos gravíssimos de 1.000 e pouco, mas eu nunca vi, nem nunca ouvi falar de um caso clínico de alguém com uma TGO de 9.500. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu falei, gente, isso aqui significa que o fígado morreu. Está necrosado, já era, acabou. Aquela TGO foi baixando. Outros índices começaram a melhorar. No fígado são produzidos os fatores de coagulação. Se você não tem fatores de coagulação, você tem o risco de entrar num sangramento que ninguém consegue parar. Os fatores de coagulação começaram a normalizar, estão normais, ela está de alta do CTI. Para você ter uma ideia, o cirurgião foi fazer uma visita à Bia, não conseguiu falar, começou a chorar dentro do quarto. Não conseguiu nem falar. Porque ele começou a dizer, nunca vi uma coisa, os médicos estão se juntando lá, todos eles dizendo, não estamos entendendo nada, nunca vimos isso, o caso dela vai virar casa de estudo. Não vai adiantar estudar, porque milagre não se explica. Jesus deu um fígado novo para a Bia. Deu um fígado novo. Gente, de vez em quando acontecem uns milagres aqui, a gente não fica falando. Mas a Nova já teve milagre de ressurreição de morto, agora um milagre de um fígado novo. Esse tipo de milagre chama-se milagre criativo. Ela não foi simplesmente curada, Jesus deu a ela um fígado novo. E isso tem muito a ver com aquilo que eu quero ministrar hoje para você. Hoje é Vision Sunday, e o título dessa mensagem que eu quero pregar para você, que fala sobre a visão que a gente tem para a igreja, para a nova igreja. Eu quero falar para você sobre 4 pilares de uma igreja sadia. 4 pilares para uma igreja sadia. Eu quero convidar você primeiro a levantar a sua mão, uma das suas mãos, e dizer junto comigo, nessa manhã, mais uma vez, a palavra de Deus vai fazer um efeito transformador, abençoador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo jeito que eu entrei, mas eu sairei mais semelhante ao meu Senhor Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Amém? Gente, eu quero falar sobre 4 pilares para uma igreja sadia, mas eu quero lembrar para você aqui que Vision Sunday é um dia onde a gente enfatiza a visão de Deus para a nossa igreja local, para a nova como igreja local, que é algo para nós e obviamente para as novas igrejas que existem, como é o caso, a pastora Luna está aqui hoje com a gente, ela lá de Porto Velho, é pastora lá de Porto Velho junto com o pastor Gustavo, Brasília, Joinville, Atlanta. A gente quer que essa visão seja replicada nesses lugares. Outras igrejas não têm a obrigação de seguir
essa visão, a visão que a gente tem para a igreja. Mas por que Deus dá uma visão diferente para igrejas diferentes? Porque Deus planejou, bota isso na sua cabeça hoje, bota isso no seu coração, Deus planejou a existência da igreja local. A Bíblia fala muito mais da igreja local do que você pensa ou imagina. Há hoje em dia, já há alguns anos, pessoas falando da igreja apenas como o corpo místico, a igreja de Jesus, a igreja universal, não aquela, mas essa, da igreja que está espalhada por tudo quanto é lugar, que independe de denominação, que independe de doutrinas, a igreja do Senhor Jesus, que se espalha pela face da terra. E as pessoas dizem, não, eu sou membro do corpo de Cristo. É verdade. Mas a Bíblia fala muito mais sobre a igreja local do que você imagina. Por exemplo, Jesus disse, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei junto com eles. 2 ou 3 não são o mundo inteiro. É um grupo menor, localizado em algum ambiente, em algum local, não é isso? Quando Paulo fala, aliás, Hebreus fala sobre isso, eu creio que é escritor de Hebreus, é o apóstolo Paulo, ele diz lá que nós não devemos deixar de nos congregar. É impossível que a igreja do mundo inteiro congregue. A igreja só pode congregar quando ela se reúne no ambiente de igreja local. Quando você vê as epístolas, todas as epístolas foram escritas a igrejas locais. Corinto, Éfeso, Colossos, essas eram igrejas locais. E diferentemente do que você imagina, nunca Paulo escreveu assim, a igreja que se reúne em Éfeso. Não, em Éfeso, como nos dias de hoje, haviam diversas comunidades. A igreja maior, existia uma igreja maior em Éfeso, que era na sua época a maior igreja do Oriente, que se reunia num lugar específico. Mas havia outras comunidades, isso era comum como é hoje em dia. Não existe a igreja do Rio de Janeiro, existem as igrejas do Rio de Janeiro. Não é verdade? As igrejas do Rio de Janeiro, juntas, formam a igreja do Rio de Janeiro. Existem as igrejas do Espírito Santo, as igrejas de Maceió, as igrejas do Recife, as igrejas de Porto Alegre, que juntas formam o corpo de Cristo. Amém? Mas as epístolas foram escritas para igrejas locais. Você vai ao Apocalipse, há uma epístola para cada igreja local. 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Eram igrejas locais. E há muito mais sobre igreja local do que a gente imagina na Bíblia. E a gente precisa retornar a um tempo de valorização da igreja local. Por que existe hoje uma migração aleatória de crentes nas diversas igrejas? Porque as igrejas perderam, as pessoas estão perdendo, têm perdido o valor da igreja local. Então a pessoa migra aleatoriamente de acordo com... Você consegue entender que não existe nenhuma igreja local que seja perfeita? Com exceção da nova, aleluia. Nem a nova. Se você decidir um dia sair da nova, porque você acha que a nova tem defeitos, e você encontrou uma igreja que você considera perfeita, por favor, não se torne membro dessa outra igreja. Porque no dia que você se tornar membro dela, ela deixará de ser perfeita. E por que igrejas têm imperfeições? Porque igrejas locais são formadas por gente imperfeita, que tem imperfeições. E embora Jesus, quando olhe para a igreja, ele vê uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga. Deus, quando olha para você, a Bíblia fala sobre igreja de várias maneiras. Ela se refere a nós, por exemplo, individualmente como igreja. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas quando nós congregamos num prédio, num lugar, que é a igreja local. Nós somos parte do corpo de Cristo através de uma igreja local. Ninguém é parte do corpo de Cristo solto. Por um acaso, alguém tem aqui
presente, mas o seu apêndice está frequentando um outro lugar, uma outra igreja, lá em Dallas. Você veio aqui, mas uma das suas pernas está lá na igreja de Porto Alegre. Não, você veio aqui de corpo inteiro. Então entenda só o seguinte, essa visão, não, eu sou membro do corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Qualquer crente é membro do corpo de Cristo, mas um corpo precisa de ter as suas partes íntegras. Um corpo não pode estar esquartejado, um corpo esquartejado é um corpo morto. O corpo precisa de estar íntegro. E eu preciso me lembrar que a igreja, a Bíblia faz comparação da igreja com várias coisas ilustrativas. Por exemplo, a Bíblia compara a igreja com uma casa. Nós somos casa, habitação do Espírito Santo. Uma casa é formada de tijolos, cimento, ferro, uma porção de coisas que constituem uma casa. A igreja também é comparada com um exército. Um exército é composto de soldados, é composto de batalhões, é composto de unidades. A Bíblia também compara a igreja com uma casa, com um exército. O que mais que a Bíblia faz comparação? Com? Não, edifício ou casa. O que Duda falou? Um corpo. O que o corpo é formado? Células que formam órgãos que unidos formam uma unidade. O que é um bocado de tijolo num canto? É uma casa? Um montão de saco de cimento é uma casa? Um montão de vergalhão de ferro é uma casa? Mas com esse material você constrói uma casa e todos esses materiais juntos, cada um fazendo o seu papel, formam uma casa onde você pode morar e se abrigar das tempestades, não é isso? Você pegar um soldado só resolve o problema? 2 ou 3 espalhados, cada um para um canto, cada um fazendo o que quer. Mas quando os soldados se juntam em unidades, em batalhões, se juntam como um corpo, o exército funciona. Da mesma forma, a igreja local precisa ser valorizada, precisa ser compreendida. A visão que Deus tem a respeito da igreja local, Deus ama a igreja local, e a igreja local é plano e propósito de Deus. Amém? Então eu quero falar para você hoje sobre 4 pilares que fazem parte da nossa visão como igreja local. 4 pilares para uma igreja sadia. 4 bases para uma igreja sadia. E eu quero usar para você aqui entender, quando a igreja fala sobre corpo, não existem agentes externos que atacam o corpo. Vírus, bactéria, poluição, agentes tóxicos, não existe. Então, o que a gente faz quando o corpo é atacado? A gente implementa algo para trazer cura, não é isso? Um exército também não tem um montão de funções contra inimigos? Terrorista, invasor, o exército vai lá para combater. A gente falou de casa, corpo, e o outro que eu falei foi... O exército. Cada um desses, a casa, não citei a casa também não tem coisas que contribuem contra, que atacam a casa. Chuva, sol, não vai deteriorando, precisa fazer sempre conservação, não é verdade? Se deixar para lá, caramba, deteriora tudo. Então eu quero ver aqui 4 pilares, que são ferramentas que Deus nos dá, para que a igreja seja sadia, para que a igreja seja saudável. Primeiro deles... Aliás, antes disso, eu quero dizer para você que eu vou basear esses pilares em 2 coisas. Uma, naquilo que a Bíblia fala sobre o ataque do inferno contra a igreja no final dos tempos. E a outra é o tabernáculo de Moisés, onde a gente encontra o simbolismo desses 4 pilares. Vou falar sobre o fim dos tempos e vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo de Moisés. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, saiba disso, toma nota. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Sabe aquela pessoa que você não consegue trazer ela para uma conciliação? Você pede perdão e não adianta. Sabe como é isso? Gente, infelizmente, tem pessoas assim dentro da igreja. Essa lista que Paulo está passando para Timóteo é uma lista para que Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, ele estivesse alerta, não para expulsar essas pessoas, mas para chamá-las à razão. Você precisa de mudança. Se você é uma pessoa que não está valorizando a sua família, você precisa de mudar. Se você é uma pessoa irreconciliável, você precisa mudar. Se você é uma pessoa egoísta, avarenta, presunçosa, você precisa mudar. E qual é o parâmetro de mudança? Jesus. Jesus é o parâmetro. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, tendo aparência de religiosidade, tendo aparência de ser cristão, tendo aparência de ser alguém que honra a Deus, mas negando o seu poder, vivendo uma vida que é esquizofrênica, dupla. Tem um comportamento na igreja, mas na vida do dia a dia nega o poder de Deus. Não porque não acontecem milagres, mas porque vive ao seu bel prazer. Eu quero mostrar para você aqui uma imagem do tabernáculo, uma planta do tabernáculo. Dá uma olhada comigo nessa planta do tabernáculo para você entender algumas coisas aqui. Tá lá, legal. Não vai projetar aqui no telão do meio, não? Se puder, bota também. Mas, ok, deixa eu mostrar para você algumas coisas em relação a essa planta do tabernáculo que você provavelmente já viu, já conhece. A entrada do tabernáculo ficava voltada para o sol nascente, enquanto que a parte de trás do tabernáculo ficava voltada para o sol poente, ou seja, leste voltada para o leste, de frente, e a sua parte de trás voltada para o oeste. No lado norte, você tinha a mesa dos pães, da propiciação, uma mesa com 12 pães, e no lado sul, o candelabro de ouro, o menorá, aquele candelabro de ouro. Então, com base nessas duas coisas, o ataque que o inimigo tem contra a igreja para o final dos tempos, e a defesa que Deus tem para nós, expressada, mostrada, simbolizada no tabernáculo, eu quero falar para você sobre esses 4 pilares, essas 4 bases para uma igreja sadia. O primeiro deles é o fato de que nós somos uma igreja centrada em Jesus. A centralidade de Jesus é um pilar inegociável para a igreja, para a nova igreja. A centralidade de Jesus é um pilar inegociável e é um pilar que nós precisamos aprender a valorizar. A centralidade de Jesus. O centro da nova não é o pastor Fragale. O centro da nova não é o ministério A, B ou C. De jovens, de homens, de mulheres. Tudo isso é periferia. O centro da nova igreja é Jesus. Ou seja, esse primeiro pilar nos diz o seguinte: ensinamentos centrados em Cristo, sempre. Diga comigo, sempre. Ensinamentos centrados em Cristo sempre trazem as bênçãos da nova aliança para a nossa vida. Sempre. Não é à toa que nós temos testemunho de ressurreição de mortos, de milagre criativo, porque quando nós colocamos Jesus no centro, Jesus faz a obra. Amém, gente? A nova é uma igreja focada em revelar Jesus nas Escrituras. É uma igreja firmada na nova aliança. E nós não abrimos mão dessa posição 1 centímetro sequer. Eu quero lembrar para você que o apóstolo Paulo nos conta que quando ele recebeu uma visita do apóstolo Pedro,
ele viu que muita gente, Paulo era um pregador da graça, que ensinava a nova aliança. Até hoje, o maior teólogo de todos os tempos chama-se apóstolo Paulo. Nós falamos demais sobre Paulo aqui, porque foi a ele que Deus deu a revelação da graça. Mas eu quero lembrar a você que quando Paulo começou a trabalhar com os gentios, Pedro fez uma visita, que é relatado lá em Gálatas. Pedro fez uma visita para ver, e vieram outros irmãos de Jerusalém. E a Bíblia diz que muitos daqueles que estavam com Paulo, incluindo Barnabé, estavam sendo convencidos pelos judaizantes a abraçar de novo a lei de Moisés. E Paulo se posicionou de uma forma firme, dizendo: eu não vou ceder 1 centímetro sequer da graça do Senhor Jesus. E ele botou o dedo no nariz de Pedro. Pedro, você está sendo hipócrita, porque enquanto esses judaizantes não vinham aqui, você sentou com os gentios, comeu com os gentios, se sentiu em liberdade, você desfrutou da presença, do amor, da graça do Espírito Santo, e agora você está se posicionando, retrocedendo. Inclusive você, Barnabé, você está sendo hipócrita. Paulo não mediu palavras para falar, dizendo: eu não retrocedo 1 centímetro daquilo que eu sei que é a vontade de Deus, a graça. Essa é a posição da Nova. Essa é a nossa posição como igreja. Nós não arredamos pé 1 centímetro. Crítica, seja o que for, na internet, haters e sei lá mais o que, pode falar o que quiser, onde quiser, Instagram, YouTube, Orkut, não importa o que. Pode botar mensagem, vídeo, falando mal, falando contra. Nós não arredamos um pé daquilo que nós sabemos que é a revelação de Deus para a palavra, na sua palavra para nós. Gente, eu sou grato a Deus, porque há mais de 30 anos atrás, eu conheci um pastor chamado Rick Godwin. Pouca gente no Brasil, talvez ninguém conheça Rick Godwin aqui no Brasil, ele ainda é vivo. Hoje em dia ele não tem a mesma relevância, teve alguns problemas no ministério, etc e tal. Mas eu conheci esse homem na África do Sul, é um pastor norte-americano, e eu sou grato a Deus, porque esse camarada me mostrou 3 versículos bíblicos que mudaram a minha visão da Bíblia. Eu já tinha visto esses versículos. Quando eu conheci esse homem, eu já estava ordenado, eu já era um pastor. Mas eu nunca tinha prestado atenção nesses 3 versículos. E ele chamou a minha atenção para eles. O primeiro deles é Romanos capítulo 15, no versículo 4, que diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, ou seja, o Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é o primeiro. O segundo, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Paulo diz assim: portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O outro versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, igreja. Quando eu comecei a entender esses versículos, eu entendi, cara, o Antigo Testamento não pode ser fechado em si mesmo, porque tudo que foi escrito para nós. Os profetas profetizaram a respeito da graça que viria. As pessoas perguntam para mim assim: pastor, quando é que o senhor começou a pregar a graça? Quando eu entendi isso aqui. O termo graça hoje virou moda. Tem muita igreja dizendo que prega a graça e não prega a graça coisa nenhuma. Mas a pessoa pergunta para mim: quando é que o senhor começou a pregar a graça? Eu falo: você que não reparou, mas eu já estava pregando isso aí desde sempre. A questão é que o termo graça ficou muito em voga por causa de um pastor fenomenal, fantástico, que eu pretendo trazer ao Brasil, chamado Joseph Prince. Então, qual é o nosso problema aqui no Brasil? É a língua. Como a gente fala português, quem é que fala português no mundo? Nós, Portugal, acabou. Tem mais alguma coisa, Moçambique, Angola e tal. É a língua que ninguém entende. Quando pastores americanos vêm ao Brasil, eu fico temeroso, porque já vi gente vir ao Brasil
bandas virem ao Brasil, convidadas por certas igrejas, que trazem esse pessoal de fama, de nome, com objetivos políticos muitas vezes. Eu me lembro de uma certa banda, famosíssima, ainda hoje, que foi trazida ao Brasil por uma denominação que, antes da banda tocar, apresentou vários candidatos, porque era época mais ou menos como a época de agora, época de eleição, e apresentaram vários candidatos dizendo, vocês têm que votar neles. E os americanos lá, eu não vou dizer o país para você não identificar, embora alguns já tenham identificado, os gringos lá assim, sem saber que estavam sendo usados para finalidades outras que não a divulgação real do Evangelho. Eu fico preocupado, porque os caras não entendem. E eles, muitas vezes, se sentem assim, cara, a gente não entende o que esses caras estão falando. O que está acontecendo aqui? E eu já vi, gente, coisa do Arco da Velha. Eu conheci um pastor que não falava inglês. Recebeu na sua igreja um pastor sul-africano pregando em inglês. E ele disse para mim, eu que traduzi o cara. Eu falei, o quê? Tu traduziu o cara, mas tu não fala inglês? Não, mas o Espírito Santo revelou. Eu falei, revelou? O cara pregou uma coisa, tu pregou outra. Tu pegou a tua mensagem lá. O cara estava falando com as paredes, você estava falando com a igreja. Como os caras ficam assim meio preocupados? E eu fico preocupado porque eu vejo que muitas vezes são usados. Mas quando eu comecei a entender que aquilo que foi escrito, o Antigo Testamento, é para nosso ensino, é para que nós vejamos e entendamos a graça, que aqueles profetas do Antigo Testamento profetizaram, incluindo Moisés, profetizaram foi a respeito da graça, a nosso respeito, a minha visão da Bíblia mudou. Mas as pessoas às vezes não percebem e acham que a gente começou a pregar graça há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo atrás. Mas isso aí é o que a gente prega. Eu poderia trazer para você aqui, para você ver os meus esboços de pregação de 30 anos atrás. Você ia ficar surpreso de ver, caramba, o pastor Fraga, ele pregou há 30 anos atrás a mesma mensagem que ele pregou no domingo passado. Porque eu prego sempre a mesma mensagem, eu só mudo os parágrafos de ordem, você não repara. Agora eu preciso que você entenda que o tabernáculo de Moisés, obviamente você olhando a planta, você vê que ele tem 4 lados, não é isso? Quantos são os cavaleiros do Apocalipse? Também são 4. Ou seja, são 4 investidas diabólicas, mas Deus apresenta para nós 4 pilares de defesa contra esses ataques do inferno. O primeiro deles é a centralidade de Cristo. E essa é a defesa contra o cavalo branco. Mostra de novo aqui a planta do tabernáculo. O cavalo branco, se você assistiu aquela série que eu fiz aqui sobre o final dos tempos, eu mostrei para você que o cavalo branco equivale a falsas doutrinas. Ele parece Jesus, porque Jesus no Apocalipse também vem montado num cavalo branco. Então ele parece Jesus, mas ele é o primeiro daqueles 4 cavalos que trazem só desgraça e miséria. Então esse cavalo representa falsas doutrinas. E logo na entrada do tabernáculo, se você olhar ali naquele esquema, naquela planta, você vai ver que logo na entrada do tabernáculo, você encontra dois elementos. O altar de sacrifício e a bacia de bronze, aonde o sumo sacerdote e os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar dentro da tenda. Então o cavalo branco, ele é o que vem de frente, para invadir de frente. Para fazer o quê? Para fazer com que você negue, que você esqueça o sacrifício de Jesus, representado pelo altar do sacrifício. O altar do sacrifício, o altar de bronze, ele equivale à cruz de Cristo. Foi na cruz de Cristo, foi na cruz onde Jesus foi sacrificado por nós. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas logo em seguida você tem a bacia de bronze, que era uma baita de uma bacia, onde lavavam as mãos, que fala sobre a lavagem pela palavra. Você é salvo, você passa pela cruz, o sacrifício de Jesus, mas imediatamente você precisa ser lavado pela palavra. O que você está fazendo hoje aqui? Sendo lavado pela palavra. Sendo lavado pela palavra. Quando você esquece disso, a missão do cavalo branco é distrair você da cruz e da lavagem da palavra. É a primeira defesa. É o primeiro ataque e é a primeira defesa.
O ataque vem com falsas doutrinas. Como é que eu combato falsas doutrinas? Como é que eu combato a mentira? Como é que se combate a mentira? Ah, pastor, é dando tiro, bomba, granada, gritando, vai no YouTube, falar mal de fulano, de ciclano. Gente, se combate a mentira pregando a verdade. Você não precisa falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, você só precisa falar a verdade. Pregar a verdade, ensinar a verdade. É só isso. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade com V maiúsculo. Amém, gente? A verdade com V maiúsculo da palavra é maior do que a verdade do mundo. Por exemplo, a Bia estava com um fígado necrosado. Isso era uma verdade? Sim. Estava comprovado por laboratório? Sim. Mas Jesus entrou com uma verdade maior. Eu sou o Deus que cria as coisas, que chama à existência as coisas que não existem. E deu a ela um fígado novo. Então, a verdade está na palavra. As verdades do mundo são relativas, elas mudam. Então o mundo hoje vê a verdade como algo fluido. Você tem as suas verdades, eu tenho as minhas, mas a verdade da palavra não muda. É uma referência fixa por toda a eternidade. E a minha palavra, a minha vida se posta, ela se posiciona, ela tem como referência a palavra de Deus. Eu não quero saber o que o mundo pensa sobre o aborto. Eu não quero saber o que o mundo pensa sobre eutanásia. Eu não quero saber o que o mundo pensa sobre transgênero. Eu quero saber o que a palavra de Deus tem para me dizer a respeito dessas coisas e viver de acordo com a palavra. Eu não quero saber o que o mundo pensa do Lula, o que o mundo pensa do Bolsonaro. Eu quero saber o que a palavra me diz em relação à minha posição, em relação à política desse mundo. A Bíblia me mostra que a política desse mundo está destinada à destruição. Não adianta eleger A, B ou C, porque o sistema do mundo só está destinado ao fim, à destruição. Não tem remédio. Só existe uma solução para a vida do homem: Jesus. 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 Aleluia! Gente, nós precisamos da cruz de Cristo. Nós precisamos da bacia, da lavagem da palavra. Agora veja bem o seguinte: praticamente toda falsa doutrina que se ensina nas igrejas hoje, não estou falando de falsas doutrinas que são ensinadas no mundo. Eu estou falando de falsas doutrinas que são ensinadas na igreja. Porque falsa doutrina no mundo, para mim, a mim não é diferença. O meu problema são falsas doutrinas na igreja. Praticamente todas as falsas doutrinas ensinadas nas igrejas hoje têm a sua raiz no ensino da lei, no legalismo, ou omitindo o trabalho completo de Jesus, ou dando ao trabalho pleno de Jesus apenas um valor parcial. Então você tem perdão de pecados, mas até um certo ponto só, porque daquele ponto para frente é por tua conta. Jesus te perdoou até o dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Dali para frente, agora depende de você confessar cada um dos seus pecados. Gente, se você, para ter perdão dos seus pecados, dependesse da sua confissão de cada um deles, você estava frito, lascado, e assado e morto. Porque não tem ninguém aqui que consiga lembrar de todos os seus pecados. Mas tem igreja que manda a pessoa se converter, novo convertido, tem que fazer um curso aqui, porque você vai ter que botar num papel uma lista de todos os pecados cometidos, desde o dia que você nasceu até agora. O dia que você aceitou Jesus, e a pessoa faz aquela lista imensa. Puxei o rabo do gato da minha tia quando eu tinha 3 anos de idade. E começa a botar, mas não lembra de tudo. Não tem como lembrar de tudo. Se você só é perdoado dos pecados que você confessa, você ainda está lascado e morto nos seus delitos e pecados. Basta que um fique de fora. Não precisa esquecer 10, 20, 30, 40, 50 ou 1000. Basta um ficar de fora e você já está lascado. Veja bem, quantos pecados Adão cometeu para morrer espiritualmente? 5, 10, 15, 20 ou 1000? Quantos? Um. Só precisou de um. Quantos pecados alguém precisa para ser condenado ao inferno? Um. Só um. Só tem um jeito de você zerar esse odômetro. Em Cristo você é remido. Remido significa que o odômetro foi zerado. E mais, ele foi zerado e foi travado por Jesus. Ele não fica, vou começar a contar de novo.
Porque em muitas igrejas se prega assim, o odômetro zerou quando você aceitou Jesus. Mas ele só zerou para começar a rodar de novo. É como se Jesus fosse uma dessas oficinas piratas, que você leva um carro velho, o camarada zera o odômetro e diz lá, não, esse carro aqui é 0 quilômetro, mas o carro já rodou 80 mil quilômetros. Agora, e aí você começa a contar de novo, agora tem 1.000, 2.000, 3.000, como se Jesus tivesse feito um trabalho fake na sua vida. Ele zerou o odômetro só para começar a contar de novo. Não, ele zerou e travou o odômetro. Ele não fica contando de novo, por quê? Porque você hoje está debaixo da lavagem do sangue de Jesus. É algo contínuo, é uma cachoeira lavando você todo dia, o dia todo. Não é um evento que aconteceu há alguns anos atrás, ou alguns meses, ou semanas atrás. É algo contínuo na sua vida. Amém? Alguém pode levantar uma das mãos e dar graças a Deus pelo sangue de Jesus. Aleluia! Agora, eu quero que você veja o quão sério é aos olhos de Deus voltar para a lei ou se deixar influenciar pela lei. Quero que você veja quão sério isso é. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Nós na Nova entendemos que a igreja é igreja, não é prisão. Então você se decide sair da Nova para ir para qualquer outra igreja, você não vai ouvir nenhum dos pastores dizendo, mas se você sair, a maldição vai voltar. Mas se você sair, os demônios vão te agarrar pelo calcanhar. Mas se você sair, não sei o quê. Ninguém vai dizer. Ninguém. Porque você é livre. Mas você não pode ser burro. Porque muitas vezes sai da Nova para ir para um lugar onde a pessoa pensa que tem mais poder, ou mais isso, ou mais aquilo, e cai numa jaula de prisão legalista. E eu quero que você entenda aqui como é que Deus olha para isso. Deixa eu chamar aqui 2 homens, Mauricinho, Duda, pronto. Vou chamar logo 2 pastores, que é para não ter como dizer não. Para não ficar com aquele negócio de timidez, eu não vou. E eu vou precisar de uma mulher, Hélida, vem cá. Então olha aqui, vamos nos posicionar aqui. Duda vai ser Jesus. E o Mauricinho vai ser a lei. Está aqui a esposa do Mr. Law, senhor Lei. Com todo respeito. Está ali ele casado. Está casado, está casada. Se essa senhora, esposa do senhor Lei, largar esse homem para se juntar com esse aqui, como é que a Bíblia chama isso? Adultério. Chama de adultério, então volta para o seu marido. Olha só, Romanos capítulo 7, diz assim, vocês não sabem, versículo 1, ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que nós frutifiquemos para Deus. Veja bem o seguinte, olha só a genialidade de Deus. A Bíblia diz no Antigo Testamento que a lei, e isso é um argumento usado pelos legalistas. Não, a lei é para sempre. A lei é estatuto perpétuo. Já ouviu alguém falando isso? Quando a gente começa a falar sobre a graça, dizendo que a lei, que o fim da lei é Cristo, a pessoa, não, mas a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que a lei é estatuto perpétuo. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? Olha como Deus é genial. Uma vez que a lei, ela é perpétua, ela é para sempre,
ela não morre, a lei hoje está viva. A lei hoje está viva. Como ela é estatuto perpétuo, e ela não pode desaparecer ou morrer, o que Deus fez? Em Cristo, Ele matou a noiva. Ela morreu. Está aqui, morta. Não, está morrendo ainda, agora morreu. Aí o que Ele fez? Olha a genialidade de Deus. Em Cristo Ele matou a noiva, a esposa do Mr. Lay, e ressuscitou no terceiro dia. Aí, agora, a esposa, quando ela nasceu uma nova criatura. Ela já não é mais aquela que era esposa do Mr. Lay. E agora ela se casou com a graça. Peraí. Agora ela está casada com Jesus, a graça. A igreja casada com Jesus, que é a graça. Se ela, casada com Jesus, agora volta para o Mr. Lay, como é que a Bíblia chama isso? Adultério! E adultério, segundo a visão de Deus, é um dos piores pecados que alguém pode cometer. A Bíblia fala sobre Israel adulterando, voltando para deuses como Baal. E Deus, quando Israel voltava-se para Baal, Deus chamava a igreja, chamava o Israel de prostituta. Se ela, que agora está casada com a graça que é Jesus, ela abandona Jesus e volta para a lei, ela é chamada de adúltera, prostituta. Você está entendendo quão grave é essa história de voltar para a lei? Ou para a mistura do legalismo? Você está entendendo? Obrigado, Mr. Lay. Obrigado, senhora igreja. Obrigado, graça. Gente, nós estarmos firmados na doutrina de Cristo, naquilo que aponta para Cristo, é o pilar que nos firma, número 1, na nova aliança. Número 2, traz o fluir das bênçãos genuínas. E número 3, nos protege contra as falsas doutrinas. Você está entendendo aos olhos de Deus, quão grave é alguém que foi alcançado pela graça, de repente se bota num lugar aonde vem as cobranças da lei, onde vem as cobranças do legalismo, aonde vem pressão, aonde vem aquele tipo de influência que é diabólica dentro da igreja. Isso é um contrassenso, é um absurdo. Como é que Deus nos protege contra falsas doutrinas? E hoje a lei é para a igreja falsa doutrina. Como é que Deus nos protege disso? Cruz, lavagem. Sangue de Jesus, lavagem pela palavra. Lavagem pela palavra, lavagem pela palavra, lavagem pela palavra. Gente, eu particularmente não creio em perda da salvação. Não creio que alguém pode perder a salvação. Mas os textos que os legalistas usam para defender a tese da perda da salvação, não, é possível perder a salvação. Está na Bíblia, está lá em Hebreus, está lá não sei aonde. É possível. Os textos que os legalistas usam para defender a tese da perda da salvação não estão associados ao pecado. Cuidado, porque você está pecando e você pode perder a salvação. O fulano está envolvido nisso e aquilo, perdeu a salvação. Fulano está no selecionamento, perdeu a salvação. Os textos bíblicos que falam sobre perda de salvação não estão associados com pecado, sabia disso? Estão associados com a lei, com voltar à lei. Eu comecei a pensar que é possível perder a salvação. Eu não creio em perda de salvação, mas comecei a pensar que é possível assim. Quando? Quando a pessoa abandona Jesus e volta para a lei. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo não, é o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6. Diz assim: é impossível. Repita comigo assim: é impossível. Estou separando em sílabas para ficar bem. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? Jesus, a graça personificada. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, a palavra da graça e os poderes do mundo vindouro, e caíram
Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Gente, esse texto aqui, para você entender, por que o escritor aos Hebreus disse isso aqui para esse pessoal, os hebreus? Eram hebreus convertidos. Na época em que o escritor, que eu creio que foi Paulo, escreveu isso aqui, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então, muitos dos judeus estavam sendo convencidos a voltar ao templo para sacrificar. Então, o escritor aos Hebreus escreve dizendo, olha só, se você volta para o templo para sacrificar e manter os rituais da lei, você está abandonando Jesus, você caiu da graça. Você está abandonando Jesus, trocando por um sistema que já caducou. Então é impossível você ser salvo. Não tem como. Por quê? Porque você abandonou a fonte da salvação para vir para um outro sistema que já caducou, que Deus hoje rejeita. Era isso que o escritor aqui, no caso, creio eu, Paulo, estava dizendo para essa turma. A palavra aqui que dá o nó é o verbo cair. Ah, sim, aqueles que experimentaram tudo isso e caíram, o pessoal associa cair com pecado, não é isso? Quando você fala, aí o fulano, está sabendo do pastor fulano? O que houve? Caiu. O que a pessoa quer dizer com isso? Pecou, vacilou, caiu. Mas a Bíblia usa esse termo de modo diferente. Você quer saber o que a Bíblia diz quando fala sobre cair? Dá uma olhada comigo aqui em Gálatas 5,4. Gálatas 5,4 diz assim, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Que ruim, hein? Que ruim que deu aqui, hein? Esse texto aqui não está dizendo assim, vocês que estão envolvidos nesse pecado, naquele pecado, caíram. Não, vocês que se separaram, que estão buscando se justificar através da lei, tentando achar justificativa para ir para o céu, através dos esforços da lei, dos trabalhos da lei, vocês caíram da graça, vocês se separaram de Cristo. Gente, somente através da graça, firmados na nova aliança, é que nós podemos desfrutar de 100% das bênçãos que foram conquistadas por nós, por Jesus na cruz do Calvário. Pilar número 2. Pilar número 2 fala para nós de comunhão na igreja local. Comunhão na igreja local. Ou seja, comunhão na igreja local traz suprimento e abundância em áreas de carência da nossa vida. Deixa eu mostrar de novo para você a planta do tabernáculo, agora com um outro cavalo. O cavalo que aparece ali agora é o cavalo preto. Eu tive que botar ele em azul, porque ele preto ele ia sumir. Ia ficar invisível, né, se eu botasse o contorno preto. Tive que botar ele em azul escuro para você entender que é o cavalo preto. Ele vem justamente a proteção contra o cavalo preto é o menorá. Bota isso e anota aí. A proteção contra o ataque do cavalo preto é o menorá. O cavalo preto representa fome e miséria, escassez. E a defesa contra o ataque desse cavalo preto é o menorá. E o que o menorá simboliza? O menorá significa Jesus em comunhão com a igreja local. Jesus em comunhão com a sua igreja, como corpo, o corpo místico, mas também como igreja local. Tem uma foto do menorá, lá em Israel, tem uma praça onde tem esse menorá de ouro para valer. Ele está dentro de uma redoma, que eu não sei se deve ser de vidro à prova de bala, sei lá, alguma coisa assim, de ouro maciço. É um negócio, se você ficar do lado dele, é mais ou menos dessa altura, assim. Como deveria ser, mais ou menos, o menorá original, verdadeiro, da época de Moisés. Esse menorá simboliza, ele representa a igreja em comunhão com Jesus. Jesus é o pilar central e nós somos os ramos. Reparou que o menorá é assim? Ele tem um pilar central e tem 3 ramos de cada lado. Jesus é a árvore da vida. Nós somos
os ramos. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. O espírito maligno que ataca a igreja, representado no cavalo preto, é a escassez. E a resposta de Deus para combater a escassez nas nossas vidas é através da comunhão no corpo de Cristo. O menorá tem essa estrutura semelhante a uma árvore. E assim como o menorá precisava estar sempre aceso, 24 horas por dia, nós, como ramos em comunhão, enxertados no tronco que é Jesus, nós devemos estar sempre produzindo os frutos que são produzidos por essa comunhão. Você foi chamado para produzir frutos o resultado da sua comunhão com Jesus. Você pode profetizar para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você foi chamado para produzir frutos. Agora presta sua atenção, você vai dizer para a pessoa assim: você foi chamado para produzir frutos. Não foi chamado para ser vigia do pomar. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Alguém diga aleluia a isso aí. Você olha para o pastor e diz: pastor, você é uma bênção. Mas você cuida da sua vida, eu cuido da minha. O pastor olha para você que é membro e diz: você é uma bênção. Te amo de paixão, do fundo do meu coração, com o amor de Cristo. Mas você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Pastor, quanto é que o pastor na Nova ganha? Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Pastor, mas eu sigo pastor andando com o carro 0 km. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Pastor, mas aquele membro da igreja que comprou um carro novo, parece que ele está envolvido. Você cuida da sua vida, ele cuida da dele. Aleluia, oh glória. Ah, pastor, mas eu sempre ouvi falar que o pastor tem que ser humilde. Preste atenção no que eu vou te falar, isso não está nem no esboço aqui. A igreja que não tem prazer na prosperidade do seu pastor, não merece prosperar. A Nova é uma igreja próspera. A gente não tem dinheiro para fazer fogueira santa ainda. Um dinheiro com nota de 100, com nota de 200. A gente não tem. Mas olha, Deus supre tudo. E a gente faz questão, porque bota isso no seu coração. Quando você mira em alguém, quando você olha para alguém, você toma aquela pessoa como referência, você querendo ou não se torna semelhante àquela pessoa. Você quer ser próspero? Olha para mim, olha para o pastor Duda, olha para o pastor Jorge, olha para o pastor Mauricinho, olha para a pastora Denise, olha para a pastora Neiva, olha para nós e você vai ser próspero. Não fica com minhoca na cabeça não, fica pensando besteira não. E quando você olhar para um pastor andando de carro 0, bate palma e diz: graças a Deus, ele recebeu, eu também vou receber. Você vê o pastor bem vestido, ao invés de estar andando de farrapo com um terno que é 2 vezes menor do que o tamanho dele, com aquela gravata frouxa, porque a camisa já não fecha, porque ele pegou de alguém no Nova Off. Quando você olhar para isso, você diz assim: meu Deus, em nome de Jesus, dá prosperidade a esse homem, porque se esse homem está andando na miséria, o próximo sou eu. Mas se ele prosperar, eu estou na fila e eu sei que eu vou prosperar. Se a minha igreja é próspera, eu serei próspero, porque a igreja não tem como prosperar sem você prosperar. A igreja do Senhor Jesus é um corpo místico, invisível na sua plenitude, mas ela é composta de muitos membros, que são os santos do Antigo e do Novo Testamento. Agora, a igreja também se faz presente no mundo através das igrejas locais. Existe hoje uma campanha contra a igreja local. Não caia nessa armadilha. Isso é uma armadilha do inferno. Eu vi outro dia um camarada, um famoso desse aí de YouTube, agora é até candidato, sei lá a quê. Você não precisa de igreja. Ele não precisa, você precisa, eu preciso. Ele já está de braço dado com o capeta, não precisa mesmo de nada. Agora você e eu que estamos de braço dado com Jesus, a gente precisa da igreja local. Não caia nessa armadilha do inferno. Ah não, cada um em casa, você pode orar. Claro que você pode orar em casa. Eu oro em casa. Você também não ora em casa? Mas é na igreja, entenda bem o seguinte. Desde o seu início, a igreja de Jesus expressou-se no mundo através de congregações locais. Éfeso, Colosso, Corinto, Roma, Galácia, tudo isso eram cidades ou regiões onde havia muitas igrejas, às vezes até mais de uma congregação. Gente, bota aí no seu coração, é no contexto da igreja local, onde os tesouros e as riquezas de Deus são derramadas, são manifestadas no meio do povo de Deus.
É na igreja local onde eu invisto na propagação do Evangelho com os meus dízimos e com as minhas ofertas. É na igreja local onde eu me firmo para crescer espiritualmente. É na igreja local onde eu desenvolvo novos relacionamentos que me fazem ser abençoado e me possibilitam ser bênção para alguém. É no contexto da igreja local que eu aprendo a tirar o foco de mim mesmo para servir o meu próximo sem esperar retorno, agradecimento ou bajulação. É no contexto da igreja local. A igreja no grego é eclésia, os chamados para fora do quê? Do sistema diabólico desse mundo, da Babilônia. Mas a igreja tem um outro nome no grego. Sabe qual é o outro nome da igreja no grego? Além de eclésia? Todo mundo por aí que fala de grego só fala de eclésia, mas a igreja tem um outro nome, koinonia. Ah, pastor, eu conheço, aquele grupo do pastor Bené. Koinonia é a palavra grega que significa comunhão. Comunhão. É impossível eu ter comunhão sozinho. Comunhão implica necessariamente em mais de uma pessoa. Essa história, não, eu preciso ter um tempo de comunhão comigo mesmo. Ter comunhão contigo mesmo, ó, rapaz, tu vai ficar focado no seu ego. Você começa a fazer aquelas orações, Senhor, porque tu sabe que eu, oh Jesus. Aí você começa a cantar aqueles negócios, olha para mim, olha para mim, ova. Jesus já está olhando para você, Ele não olha em você, Ele não olha para você, Ele mora em você. Você está entendendo que a gente precisa entender que koinonia é comunhão que se refere ao corpo de muitos membros, onde o poder e os dons do Espírito Santo se manifestam. É na comunhão dos santos que os dons de Deus se manifestam. Para que eu preciso de dons, de línguas, profecia, palavra de conhecimento, se eu estou sozinho? Para quem? Para mim mesmo? Não, eu preciso de pelo menos mais alguém para exercer os dons, porque os dons são dados a nós para a bênção de outros. Amém? Eu não profetizo para ser famoso. Se Deus me dá uma palavra profética, é para abençoar quem recebe a palavra profética. Amém? Então eu preciso entender que os dons são dados no meio da comunhão, não no isolamento. Terceiro pilar. Qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar é a revelação do valor da Santa Ceia. O entendimento do valor da Santa Ceia. Meu irmão, no dia que você entende o valor da atividade física, o que você faz? Você faz atividade física todo dia. Você se matricula numa academia e vai fazer musculação, vai fazer natação, ou você não tem grana para se matricular, está passando por um momento difícil, você vai caminhar. Você para caminhar não precisa nem de muita coisa. Você precisa de uma bermuda, uma camisa e até um chinelo, um par de sandália havaiana, você consegue caminhar. Não precisa daquele tênis de R$2.000, não. Com a sandália havaiana você vai caminhar. Você vai fazer uma atividade, você chega em casa e vai fazer uma flexão, vai fazer alguma coisa, vai ativar o seu corpo, porque você entende o valor da atividade física. Eu fui fazer exame a semana passada, ou retrasada, já até perdi, os exames anuais. O cardiologista, ele adora me ver, ele fala, você é meu paciente favorito. Porque não tem nada para resolver. Não tem remédio para passar. Pede o exame, depois ele confere, está tudo ótimo. Fui fazer prova de esforço. O camarada perguntou assim, algum problema? Eu falei, olha, da última vez deu problema. Ele falou, qual foi o problema? Quase que quebrei a máquina de tanto correr. Aí o camarada não levou fé. Aí ligou aquele troço, toca a correr. Começou a correr, e ele medindo pressão, e ele, pode ir para frente? Eu falei, pode. Vai. É forte, hein? Vai subir, vai inclinar. Manda a ficha aí. O cara mandou, eu estou lá e tal. Aí no final o camarada está morrendo. Eu falei, não, tá fácil, pode mandar mais. No final o cara falou assim, eu vou parar porque senão a máquina vai quebrar. Quando você entende o valor de alguma coisa, o que você faz? Você valoriza essa coisa. Quem não entende o valor da esposa, trata a esposa como? Igual lixo. Mas quem entende o valor da esposa, trata como? Oh, aleluia. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Amém, gente? Quem não entende o valor do marido, é um traste. Mas quem entende, ô meu querido, vou fazer seu prato favorito, aleluia. Agora, quando você não entende, esse é o problema de quem não entende. Porque depois que perde, eu era feliz e não sabia. Agora me juntei com esse outro traste, esse é traste, aquele que agora que eu estou vendo, que era uma benção. Aí vai curtir sofrência. Vai para os bailes curtir sofrência. E não deu valor.
Gente, quando você valoriza a Santa Ceia, desculpe qualquer coisa, mas uma igreja que valoriza a Santa Ceia não pode fazer Santa Ceia uma vez por mês, de 6 em 6 meses, ou sei lá o quê. Porque se eu valorizo, eu tenho que fazer Santa Ceia toda hora que eu puder fazer. Deu brecha, Santa Ceia. Estou em casa, Santa Ceia. Live do pastor Fragado de manhã, Santa Ceia. Culto, Santa Ceia. Por quê? Porque a gente valoriza a Santa Ceia. Sabe que o católico chama a Santa Ceia de Eucaristia. A gente também devia chamar, porque a Eucaristia tem a ver com comunhão. Tem a ver com a questão da comunhão nossa com Deus. E participar da Santa Ceia traz saúde. Traz saúde para o corpo de Cristo. Sabe que um outro cavalo, vou botar na projeção ali, que ataca a igreja, é o cavalo amarelo. Cavalo amarelo, a defesa contra o cavalo amarelo é a mesa dos pães da propiciação. Propiciação significa algo que nos faz propícios. Jesus é o pão da vida e Ele é a nossa propiciação diante de Deus. 1 Coríntios 11, 29 a 30, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. No mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, agora o apóstolo Paulo começa a dizer para a igreja: por isso aquele que come ou bebe do cálice, o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Gente, presta atenção aqui. Comer indignamente é advérbio. É um advérbio de modo. De que modo? De modo indigno. Não necessariamente a pessoa que comete um ato indigno é uma pessoa indigna. Ok? Você fez algo indigno. Não significa que você é indigno. Então ele está falando aqui sobre o modo de participar e não sobre a dignidade pessoal de quem participa da ceia. O que ele está dizendo aqui é: se você come ou bebe do cálice de um modo indigno, ou seja, não dando o valor devido que o cálice tem, que o pão tem, você pode se tornar réu do corpo e do sangue. Que cada um então examine a si mesmo, não vendo os pecados cometidos, mas se está participando de modo digno, valorizando o pão e o cálice. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo significa o quê? Eu olho para aquele pedacinho de pão e eu lembro, o corpo de Jesus. Eu discerno, eu me lembro, eu entendo, o corpo físico de Jesus, representado nesse pão, foi ferido, maltratado. E a palavra de Deus em Isaías me revela que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu como desse pão, crendo que não é o pão que vai me dar saúde, mas a minha fé na obra consumada da cruz traz saúde para o meu corpo físico. É por isso que há entre vocês, por falta de discernir isso, é que há entre vocês muitos fracos, que ficam doentes, e alguns poucos que depois de doentes até morrem fora da hora. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quando nós recebemos a palavra, o discernimento e o entendimento do valor do corpo e do sangue de Jesus, isso é para nós disciplina. Estamos sendo disciplinados quando a gente entende o valor da obra da cruz. Então eu não posso mais ser julgado com o mundo. O mundo perece nas enfermidades. Eu vou morrer de velhice. Quem está nessa comigo aí, diga amém. Eu não vou morrer no CTI. O infarto me pega. Eis que sinto o espírito indo embora. Tchau, mundo cruel. Não é para mim não. Isso não é para mim não. Isso não é para mim. Também não é para você. Deus não te criou para morrer no CTI, entubado?
Deus te criou para viver. Deus tem o melhor para você. Agora você precisa de exercer fé. Não pode ficar esperando a fruta madura cair do pé. Vou ficar aqui, derrama da benção. Eu creio. Alguém pode dizer comigo, eu creio em cura divina. Diga comigo assim, eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que Deus tem saúde para o meu corpo. Eu creio que Deus tem saúde para a minha alma. Eu creio que Deus tem prosperidade para o meu bolso. Eu creio que Deus tem bênção para a minha família. Eu creio. Aleluia. Amém. É uma questão de crer. Pilar número 4, para a gente fechar. O quarto pilar é a revelação do poder da oração no contexto da nova aliança. A oração que eu faço no contexto da nova aliança. Tem muita gente por aí fazendo oração com base num contexto de antiga aliança. Eu não oro de acordo com os padrões da antiga aliança. A minha oração está no padrão da nova aliança. Nos evangelhos, Jesus mostra para nós 2 padrões de oração. O padrão da antiga aliança e depois o padrão da nova aliança. Jesus tinha sempre essa coisa. Quem pedia para ele, Jesus nos ensina sobre a realidade da lei. Jesus ensinava. Quando eles pediam, não, agora nos ensina a maneira como você veio trazer. Ele ensinava. Como é que Jesus ensina o padrão de oração da antiga aliança? A velha, famosa e conhecida oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração da antiga aliança. É uma oração do modelo de antiga aliança. Veja só o seguinte. Na antiga aliança, quando você orava para pedir a Deus por juízo, o juízo vinha rápido. Quando você orava pedindo resposta, era uma batalha, era uma luta. Quer um exemplo? Elias, no desafio no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. O que tinha acontecido? Elias tinha profetizado que não ia chover enquanto Acabe não se convertesse, não se arrependesse, não é isso? Qual foi o tamanho da oração de Elias para que não chovesse? A Bíblia nem diz que ele orou, só disse, segundo a minha palavra não vai chover. E durante 3 anos e meio não choveu. Ele profetizou um juízo e o juízo veio rápido. Passaram os 3 anos e meio, ele lança um desafio. Vamos lá, ver quem é o profeta, quem é realmente aquele que... ou melhor, termina o desafio, ele vence o desafio e ele agora vai orar para voltar a chover. Aí a Bíblia diz que ele estava numa tenda, junto com o seu auxiliar, ele orou, pediu auxiliar, vai lá fora, vê se tem sinal de chuva. O cara foi lá uma vez, nem sinal de chuva, Elias. Aí o cara voltou, orou, volta lá. Elias, nem sinal de chuva. Elias orou. 7 vezes o cara teve que ir lá fora. E na 7ª, tinha só uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Para orar para o juízo vir, na antiga aliança, o juízo veio rápido. Mas para consertar e trazer bênção, foi uma luta. Mas quando Jesus entra em cena, Jesus jamais orou para maldição. E quando ele determinava a bênção, ele era curado na hora, e imediatamente o cego voltou a ver, e imediatamente o paralítico voltou a andar, e imediatamente as coisas aconteciam, porque na nova aliança é diferente. Na antiga aliança prevalecia o juízo, na nova aliança prevalece a bênção. Aleluia! Gente, Jesus, quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar num contexto de antiga aliança, ele ensina a oração do Pai Nosso. Não tem nada de errado em você, de repente, estar num ambiente, alguém levanta, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Ok, beleza. Mas aí Jesus, quando está com os discípulos, isso quando Jesus estava com uma multidão, ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas quando ele se reúne com os discípulos, com os 12, ele diz assim, até agora, vocês não pediram nada no meu nome, mas naquele dia vocês pedirão em meu nome e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja
completa. Então, no Antigo Testamento, você vai ver a oração do Pai Nosso, não tem em nome de Jesus. Na oração do Pai Nosso é, Senhor, o pão nosso de cada dia, aquele suor e tal. Na oração agora, que Jesus está ensinando para os discípulos, e quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Ele está dizendo, agora vocês vão, naqueles dias, até agora vocês não pediram nada no meu nome. Mas agora vocês vão pedir no meu nome e vocês vão receber. Então agora a gente não ora mais aquela oração cumprida. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, sentado num trono dourado de veludo vermelho, cercado de anjos por cima e por debaixo, por detrás e por diante, os querubins que clamam, santo, 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 aleluia, glória a Deus, e os que vejam. Não, agora a gente ora, Senhor, no nome de Jesus, cura. Senhor, no nome de Jesus, traz bênção. Senhor, agora no nome de Jesus, Deus não está medindo o tamanho da sua oração. Opa, 2,5 metros de oração. Está valendo. Isso aí, 5 centímetros de oração, não valeu nada. Não. As orações, às vezes, mais simples, mais aparentemente bestas, Deus responde de maneira magnífica. Quantas vezes você vê na Bíblia, alguém, na Bíblia, no Novo Testamento, orando por um enfermo? Quantas vezes você vê? Quantas? Nenhuma. Jesus nunca parou diante do enfermo. Oh Deus, é difícil. O caso é brabo. Já disseram, meu pai, que não tem remédio. Aí Jesus olhava assim para ver se o cara estava melhor. O cara estava lá. Oh meu Deus, tu sabes, se for da tua vontade, quem sabe há uma chance para esse infeliz que aqui está na minha frente. Eis que vejo, deu ruim para ti. O pai não ouviu. Em algum lugar você vê Jesus orando por um enfermo? Jesus dá a palavra de ordem, até para morto. Talita, come. Menina, levanta. Levanta. Cara, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. O aleijado, o que? Levanta. Está surdo também? Levanta. Por quê? Porque nós estamos num outro tempo. Nós não somos gente da antiga aliança. Nós somos gente da nova aliança. E eu preciso entender que esse é o ataque que vem pela retaguarda. O cavalo vermelho. Olha lá no esquema. O cavalo vermelho que vem pela retaguarda é um ataque covarde. O que o cavalo vermelho traz? Guerra, divisão. Guerra, divisão, luta. Ele vem para trazer. Por onde que ele vem? Pela retaguarda. De maneira covarde, para trazer divisão, para trazer raiva, para trazer complicação. Mas eu preciso lembrar de Efésios capítulo 6, que diz que a minha e a sua luta, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Gente, o cavalo vermelho vem trazer guerra, divisão, destruição. E a defesa contra a guerra e a divisão, contra a destruição na nossa igreja, nas nossas igrejas, na nossa vida, é o entendimento revelado sobre a nossa justificação e a nossa oração com base nesse conhecimento revelado. Eu não oro com base no Antigo Testamento, eu oro com base no conhecimento revelado da minha justificação em Cristo. Essa é a base da oração do Novo Testamento. O entendimento revelado de que em Cristo eu fui justificado. No Antigo Testamento, a minha oração seria: meu Deus, eu entro na Tua presença com temor, eu entro na Tua presença pedindo auxílio e misericórdia, porque Tu sabes que eu não sou ninguém, não valho nada. Isso é uma oração de Antigo Testamento. No Novo Testamento, meu Pai, eu estou diante de Você. Eu permaneço na Tua presença, é o meu Pai, eu converso contigo face a face, porque eu sou um filho amado.
Meu Pai, eu te peço isso, eu te peço aquilo. Eu não entro tremendo com medo de ser destruído. Por quê? Porque eu oro com base numa revelação. Eu fui justificado. Quando Deus olha para mim, é como se o pecado na minha vida jamais tivesse existido. Quando Ele olha para mim, Ele vê um filho amado. Quando Ele me vê entrando, Ele não me vê entrando, Ele me vê permanecendo. Ele me vê ali, vivendo diante dEle. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava e saía voado. A gente entrou para não sair mais. E a gente nem entrou. Jesus é que veio a nós, o véu rasgou, acabou o tempo da burocracia, acabou o tempo da lei. Nós estamos vivendo num tempo de intimidade, de proximidade, e eu preciso ter revelação de que eu fui justificado. Quando você não tem a revelação da justificação, você se torna alvo fácil para as armadilhas do cavalo branco. É teoria, é teoria. Eu fui justificado, mas sabe como é que é? Na prática, eu estou aqui e coisa e tal. Não é teoria, é uma realidade espiritual para ser apropriada. Eu sou um filho amado. Eu não tenho medo de orar pelo enfermo, porque quem sabe pode ser que ele seja curado, não seja, não sei. Não, eu vou com ousadia e eu oro em nome de Jesus. Eu não tenho medo de me posicionar diante de Deus, porque ontem eu falhei e errei, Ele pode me rejeitar, porque Ele não me rejeita nunca, porque eu já fui plenamente perdoado de todos os meus pecados passados, presentes e futuros. Eu piso na bola, não fico com vergonha ou medo de vir à igreja, porque Deus pode me expulsar, me rejeitar. Eu venho à igreja porque eu sei que eu serei alimentado, eu serei fortalecido e eu terei condições de vencer aquele mal que tenta penetrar e tenta me levar para longe da convivência com meu Pai. Eu sei que sou amado. Você pode dizer isso? Aleluia, você pode ficar de pé.